Muito bem, pessoal, boa noite aí a todos. Vamos começar. É uma apresentação, espero não me alongar. Se por algum motivo aí a gente passar do tempo, a gente continua em outro momento, mas vamos apontar aqui para terminar por volta das 8 da noite, tá bom? Então a proposta dessa apresentação é falar sobre os dois papas atuais, o Papa Bento XVI, emérito, e o Papa Francisco, o Papa reinante no momento. Tá? Quando o Papa Bento XVI renunciou e o Papa Francisco tomou o seu lugar, muita gente percebeu uma mudança de estilo, uma série de aspectos, né, onde havia assim, um pouco de contraste no estilo de ambos ou naquilo que os dois falavam, etc. Mas, ao mesmo tempo, também uma série de pontos de contato. E, claro, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e esse clima assim, de comparação ficou muito vivo. Eu acho que agora, 7 anos depois da renúncia, muita coisa aconteceu. Eu acho que a gente já consegue abordar essa temática com um pouco mais de sossego, com um pouco mais de objetividade, tá? E depois de ter feito uma série de leituras, de ter refletido um pouco, eu falei, quer saber? Vou falar o que eu penso a respeito. Claro, eu costumo estudar essas coisas e tudo, não é algo que eu estou tirando assim da cartola, são coisas ponderadas e tudo, e obviamente isso até eu peço licença a vocês, quer dizer, é a minha opinião. Evidentemente outras pessoas podem explicar de outra forma, podem não concordar, então eu peço compreensão da parte de todos em relação a isso, tá? Eu vou falar algumas coisas que, sei lá, podem soar novidade, outras que eu vou falar pode, sei lá, surpreender um pouco, ou então alguém ficar chateado, então é normal, tá? Então fiquem à vontade para mandar comentários, ou depois se quiser em privado me mandar mensagem, a gente conversa a respeito, tá bom? Mas é isso, volto a insistir, eu vou falar qual é a minha opinião a respeito e a minha tentativa de fazer uma explicação. Fala, Lucas, sempre mandando perguntas muito apropriadas. Eu nem comecei a falar, ele já tem dúvida. Qual é a sua pergunta, meu caro? Escreva aí, vamos ver quando que eu responderei. Mas olha só, vamos começar falando do pensamento do Bento XVI, ok? Para começo de conversa. Então, evidentemente, falar do pensamento do Bento XVI é uma loucura, porque vocês sabem que está tendo uma publicação agora, que são as obras completas, são 20 volumes, está sendo traduzido para o português, graças a Deus, né? E assim, realmente é de fôlego e exige muito da pessoa para conhecer o pensamento do Bento XVI. Então, claro, eu não vou ter aqui a pretensão de esgotá-lo e, obviamente, eu estou me baseando em outros autores que já procuraram fazer uma sistematização. Então, claro, num contexto aqui de uma live, onde a gente vai fazer uma comparação desse nível, vamos fazer uma apreciação muito, digamos assim, aproximativa, tá? Olha lá, o que é? O final da Copa de 2014 foi entre a Argentina e a Alemanha. Quem era o Papa? Ai, meu Deus do céu, só você mesmo, cara. O Papa, né? Porque a Argentina não levou. Bem, então vamos lá. O que acontece? Papa Bento XVI, ele era um homem que tinha a Sagrada Escritura no coração da sua teologia, para começo de conversa. E ele foi perito do Concílio Vaticano II e no seu livro autobiográfico ele comenta que ele achava que o documento talvez mais importante do concílio fosse a Dei Verbum, e que é um documento sobre a Bíblia, sobre a revelação, e que é um documento muito mal compreendido. E ele acha que muitos problemas pelos quais a igreja passou no século XX advêm de uma má compreensão desse documento. Isso ele comenta no seu livro autobiográfico. Ele coloca a Sagrada Escritura como um ponto importante da teologia, é o ponto fulcral, na verdade, a teologia se apoia na Sagrada Escritura.
E é interessante porque a Dei Verbum, ela consagra uma ideia que ele tinha estudado na época de faculdade, que é a questão da tradição, tá? O conceito de tradição. Eu lembro que quando eu estava estudando para entrar na universidade, os livros de história apresentavam assim: qual é a diferença entre o católico e o protestante? Aí falava, não, porque na Bíblia, o católico acredita na Bíblia e na tradição. Aí você perguntava, o que é a tradição? E aí as pessoas diziam que eram tradições orais e diferente da Bíblia, que é uma tradição escrita. Bem, isso é completamente impreciso, tá? Inclusive, se você pegar a Dei Verbum e pega qual é a doutrina da Igreja Católica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tradição não é transmissão oral de telefone sem fio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, justamente, existe na nossa cultura, até por conta dos protestantes, uma percepção completamente diferente daquilo que a igreja oficialmente ensina a respeito dessa temática, tá? Então, o Bento XVI ele era muito preocupado em tentar explicar as relações entre Bíblia e tradição. Na verdade, para ele, tradição é a transmissão de uma série de coisas. Entre as coisas que são transmitidas, uma delas é um livro, com um índice, digamos assim, um sumário específico. Isso é transmitido. Então, quando Lutero ele reduz a Bíblia, tirando da Bíblia uma série de reconhecendo uma outra tradição, porque realmente ele considera que esse livro foi recebido, você recebe por tradição o livro, só que ele não aceitava o sumário do livro católico, então ele inventa um outro sumário, certo? Então, assim, a tradição é uma transmissão de coisas. E a Bíblia não foi a única coisa que foi transmitida. A Eucaristia também foi transmitida, a sucessão apostólica também foi transmitida, a vida dos santos também foi transmitida. Tem uma série de coisas que são transmitidas. São mais 5 coisas que são transmitidas. Tem legislações que são transmitidas. Então, é uma questão da transmissão. Ele estava muito preocupado com isso, explicar como que as coisas se transmitem. Ok? E a Sagrada Escritura é uma das coisas que se transmitem. Então, essa é uma percepção dele muito interessante, na qual ele vai baseando todo o seu desenvolvimento teológico. E aí, como um corolário disso, ele vai ver o seguinte: olha, se você recebe por tradição, logo não foi você que inventou. Então, ele insistia muito na ideia da fé. A fé não como algo que você cria, que você inventa. Tipo essa frase que a gente vive ouvindo as pessoas falarem. Ah, não, eu tenho a minha própria... Eu crio a minha própria religião, eu pego o que há de bom em cada uma. Isso não faz sentido nenhum, porque na verdade isso não é fé. Fé é quando você recebe de outrem uma informação e você presta fé àquilo que lhe disseram. Se você inventou a sua crença, então isso não é fé, porque não dá para ter fé em si mesmo, você tem fé na palavra de outrem. E essa ideia da transmissão é importante, porque você recebe de alguém, não é você que cria. Então ele não está dizendo que você não possa ter as suas próprias crenças, ele só está falando que não dá para confundir crença com fé. Fé é uma coisa, crença é outra. Fé é quando você recebe de outrem. Se você chegou a essa conclusão por sua própria conta, isso não é fé, isso é conclusão, é outro nome, entende? Então ele distingue as coisas. Isso é importante porque, na verdade, o subjetivismo protestante fez com que as pessoas começassem a criar a sua própria fé. O subjetivismo, a coisa do livre-exame, nega a autoridade externa. Uma espécie assim de desejo radical de autonomia religiosa fez com que qualquer tipo de organização eclesiástica fosse condenada, porque essas organizações eclesiásticas seriam perversas, intrinsecamente perversas, e corromperiam a fé das pessoas. Então, tudo tem que ser negado, os sacramentos, a igreja, o sacerdócio, tudo. E cada um ia criar a própria fé individualmente. Qual foi a consequência disso? A enorme fragmentação do protestantismo. Então, claro, ele como alemão, uma pessoa que viveu na pele a situação do luteranismo na própria Alemanha, profundo conhecedor das obras de Lutero, então ele era muito crítico em relação a isso. Ele via desagregação, e é uma coisa que a gente vê hoje. A igreja da Alemanha está a ponto de cair num cisma atualmente, que é a grande pedra no sapato do Papa Francisco. É engraçado
que não sei se vocês conhecem, mas assim, se você quer saber o que não está acontecendo na igreja, leia o blog da Unicinos. É sempre o contrário do que está acontecendo, é muito engraçado, porque os caras são surtados. Então lá no blog da Unicinos eles ficam falando que a igreja tem uma ameaça de cisma por parte de um cardeal aposentado lá dos Estados Unidos, é um italiano louco lá, um Viganò e tal. Cara, os malucos não conseguem enxergar que o Papa está super preocupado com a Alemanha. O Papa Francisco mandou uma carta para a Alemanha pedindo para a Alemanha não fazer besteira, entende? Quer dizer, o pessoal está cego, mas por quê? Porque a galera da Alemanha faz parte do establishment, né? Da galera aí que está com uma série de ideias progressistas. Então, quando o Papa tenta puxar o freio, o pessoal não está percebendo que o assunto está em rota de colisão. Mas tudo bem, a gente chega lá. O Papa Bento, então, ele pensa na Bíblia, ele pensa na transmissão das verdades da fé, e aí ele fala que a fé é algo que você recebe. E aí ele vai falar sobre aquele que te leva até a fé, que é Jesus Cristo. Então, realmente, no coração do pensamento do Papa Bento está a figura de Jesus Cristo. Ele comenta no seu livro autobiográfico, também comenta no próprio livro Jesus de Nazaré, que havia muita literatura sobre a vida de Cristo, então isso era uma coisa que o empolgava muito. Só que a gente sabe que desde o século XVIII, algo que recrudesceu muito no século XIX, começo do XX, essa busca pelo Jesus histórico era sempre numa linha de falar que não era histórico, que, sei lá, claro, isso eu digo a coisa mais radical, tá? Então, assim, é uma ideia de que Jesus era um impostor, os apóstolos eram impostores, Jesus foi um injustiçado que deu errado, que ele foi divinizado, que o evangelho é mito, e por aí vai. Essa foi a primeira busca, uma busca, assim, um pouco negativa, uma busca de demolição da figura de Jesus Cristo. Depois veio uma segunda busca, que era tentar utilizar as mesmas ferramentas metodológicas de interpretação dos textos para poder falar que, olha, é razoável acreditar nos evangelhos, na historicidade dos evangelhos. E, finalmente, a gente entrou numa terceira busca, que é a atual, onde se deixou de dar tanto valor à questão da historicidade e se procurou agora explicar Jesus Cristo a partir de determinadas chaves. Jesus como um profeta, Jesus como um revolucionário, Jesus como, sei lá, um mago, Jesus como o que for, tá? Então, muito bem, o fato é que o Bento XVI, ele acompanhou tudo isso, ele viveu tudo isso. E ele sempre guardou no coração o desejo de fazer uma biografia de Jesus. Até que então ele pega e escreve a trilogia Jesus de Nazaré, já como Papa, onde ele tenta desmontar o que os teólogos têm feito. Ele, nessa trilogia, basicamente o que ele tenta demonstrar para a gente é que a gente não precisa recorrer a nenhuma lente, a nenhuma lupa para reinterpretar a figura de Cristo. Ele pega e fala assim, olha, fulano de tal, ele se vale do marxismo para explicar a figura de Jesus. Beltrano, ele se vale de Heidegger para explicar a figura de Jesus. E não é necessário, porque olha só, o texto não está dizendo isso que esse cara está falando. A lente do camarada está deformando a forma como ele está vendo, mais do que ajudá-lo a ver o que ele está tentando ver ali na figura de Cristo. Então, ele tenta salvar, entre aspas, a fé a partir de uma releitura do Novo Testamento sem as chamadas interpretativas impostas por uma universidade que não tem mais fé e faz tudo para negar aquilo que foi revelado, tá? Agora, a grande obra teológica dele, curiosamente, não foi sobre a Sagrada Escritura, não foi sobre a fé e não foi sobre Jesus Cristo. A grande obra teológica dele foi sobre escatologia. Ele mesmo fala, foi a sua obra mais bem conseguida, foi a obra onde ele realmente chegou num top, assim, foi esse livro dele sobre o além, sobre a vida póstuma, tá? Então, realmente é de tirar o chapéu o que ele escreve. Eu confesso a vocês, eu até queria fazer uma live sobre o purgatório, porque na minha tese tem um trecho lá bastante grande e talvez dentro da minha tese foi uma das partes mais bem conseguidas também, assim,
é a parte que eu falo do purgatório, que eu cruzo como que era a concepção de vida póstuma por parte das religiões de matriz africana e como é que era a visão de vida póstuma no Rio de Janeiro colonial, e eu cruzo isso daí, né? E, claro, se eu não tivesse lido o livro dele sobre escatologia, era impossível. Realmente ele tem uma penetração, falar de purgatório sem falar do Ratzinger é muito complicado. Ele explica umas coisas que você não encontra em lugar algum, né? Então é muito interessante isso. Realmente foi onde ele mergulhou de cabeça explicar o além, né? Isso daí é algo que o apaixonou. Tanto que, das encíclicas que ele escreveu, talvez a mais comovente, a mais útil, a mais tocante, a mais perspicaz seja a encíclica Spe Salvi, a encíclica que ele escreveu sobre o além, sobre a vida póstuma, sobre a esperança, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório. Realmente ali ele coloca uma série de ideias muito interessantes. E para finalizar esse escopo em relação a Bento XVI, ele também gosta de falar de Maria como um modelo. Maria, ela é modelo em todos os sentidos. Ela é modelo de recepção da palavra, é modelo de fé, ela é melhor imitadora de Jesus Cristo e ela é o ícone escatológico. Se ele gosta de falar do além, ele identifica o além em Maria. Tipo assim, o que vai acontecer com a gente depois da morte? O que aconteceu com Maria. Entende? Então ele fala sobre a Assunção, ele fala tudo isso. Ele coloca Maria como grande modelo explicativo de tudo isso. Tá? Agora um comentário sério do Lucas, ele fala para eu falar da hermenêutica da continuidade. Tá, eu não ia falar disso não, mas eu posso falar. Beleza, então vamos lá. E ele, para concluir esse escopo, ele gosta muito também de falar de liturgia. Inclusive, ele pediu que nessas obras completas dele, o primeiro volume que fosse publicado fosse o volume referente à liturgia. Por quê? Porque a liturgia é uma celebração que gira em torno da palavra, é uma celebração presidida pelo próprio Cristo e é uma celebração que antecipa o que virá no céu. Ou seja, tudo que ele pensou, tudo que ele escreveu, tudo que ele falou está harmonicamente montado, ok? E às vezes a gente pode ser um pouco reducionista. Não, Ratzinger sabia muito de liturgia. Mas peraí, cara, é que a liturgia é um modo prático como toda essa teoria incide na vida de cada um, entende? Por isso que ele fala da liturgia. Então as coisas têm um sentido, não é que ele gosta de liturgia, não, é que a liturgia está dentro do pacotão, entendeu? Ela é uma forma de tudo isso que eu falei antes se concretizar. Certo, então beleza aqui, o Rodrigo está falando comentar sobre essas reclamações dele do empobrecimento da liturgia. Sem dúvida alguma, ele batalhou muito para que a liturgia ela voltasse a ser bem celebrada, voltasse a ser valorizada. E ele se esforçou demais nesse sentido e conseguiu, eu acho, porque a gente vê uma mudança drástica. Eu lembro da missa nos anos 90, anos 80, era um horror, entende? Assim, comparada com hoje, porque o pessoal celebrava muito mal. Então, realmente houve uma melhora, um cuidado maior, né? Graças ao esforço dele, tá? Mas assim, a gente vai ver um pouco disso um pouco mais à frente aqui, quando a gente for desenvolvendo a ideia. Mas olha, isso aqui, que eu acabei de fazer essa apresentação, é mais ou menos o escopo do pensamento do Ratzinger. O que aconteceu? Vamos lá. O Ratzinger ele era um teólogo, considerado progressista, moderníssimo. Ele trabalhou no Concílio Vaticano II, ele era professor universitário, uma pessoa de fala, de escrita impressionante. E João Paulo II o quis como braço direito. Chamou para ser o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, ele pegou o cara mais inteligente que haveria no mundo para botar ali, tá? E coitado, quando ele entrou na congregação,
Primeiramente, houve por parte da imprensa uma coisa positiva do tipo assim, pô, que legal, o Papa João Paulo II colocou um cara super cabeça, super moderno para presidir esse órgão do Vaticano que é tão mal visto. Porque quando você fala Congregação para a Doutrina da Fé, a galera lembra da Inquisição, aquele papo todo. Muito bem, o fato é que ele entrou lá e ele era badalado. Só que aí, pessoal, tudo mudou em 1984. O que aconteceu em 1984? O João Paulo II lançou o novo Código de Direito Canônico e o novo código ele mudava o cânon que falava da maçonaria, tá? O cânon que falava da maçonaria era explícito, tipo assim, um católico que se faz maçom, ele é punido, né? Você abre um processo canônico e o cara tem como sanção a excomunhão. O fato é que o novo código já não fala mais assim. Ele fala que quem aderir a uma sociedade secreta incorre no delito, tá? E a questão é, a maçonaria deixou de ser sociedade secreta? Como é que é isso? Então fizeram uma consulta formal à Santa Sé perguntando se a maçonaria se enquadrava ainda naquele cano e se uma pessoa que fosse maçom, se essa pessoa incorreria nesse delito. E ele foi obrigado, em virtude do ofício, a responder a questão que foi levantada e respondeu afirmativamente. Ele falou, olha, simplesmente a redação do cano é uma redação aberta e a maçonaria é o exemplo clássico disso, então não mudou nada, realmente é por aí. Então, nesse momento, a imprensa internacional ela se voltou contra ele, entende? Então começou a haver um pouco de depredação da imagem dele. E curioso porque ele tinha uma personalidade muito afável, muito doce e muito poderoso assim, em termos de raciocínio, de fala e tudo. Então houve um pouco de contraste, porque era uma espécie assim, de amor e ódio. Era o cara perfeito para o lugar certo e ao mesmo tempo é o cara incômodo, porque ele fala as coisas com toda clareza, a galera não queria ouvir, entende? Então ficou uma situação de muito contraste. E outra coisa que aconteceu é que nessa mesma época ele escreveu 2 instruções, tá, a pedido de João Paulo II, a respeito da teologia da libertação. A igreja não condenou a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma coisa muito ampla. Tá? O que a igreja fez, através do Ratzinger, foi dizer o seguinte, olha, existem várias teologias da libertação, várias abordagens de cunho social que têm um trabalho, um tratamento teológico por detrás. E algumas dessas linhas são radicais demais e são erradas. Mas a gente não pode condenar a teologia da libertação como um todo. Claro, ele publicou 2 documentos explicando todos os erros das teologias da libertação. Então, o que acontece? A galera ficou furiosa, porque havia muita gente envolvida com a teologia da libertação, aqui na América Latina especialmente. E no caso do Brasil, isso foi horrível, porque o Leonardo Boff, ele dava aula, ensinava uma série de coisas muito atrapalhadas, e falaram para ele que não dava para dar aula daquelas coisas. Então, assim, a teoria do Leonardo Boff é de que os padres são opressores, os fiéis são os oprimidos, os padres eles detêm os meios de produção espiritual que são os sacramentos, deveria haver uma espécie assim, de luta de classes dentro da igreja para que os coitados dos leigos tomassem o poder e então eles pudessem gerar, né, produzir a graça, porque aí sim eles seriam os donos dos meios de produção espiritual que são os sacramentos. Então falaram para ele, olha cara, desculpa, mas essa reinterpretação marxista do cristianismo não é por aí. E ele recorre a Roma e então ele vai até a Sagrada Congregação e ele é condenado. Ele é condenado e qual foi a pena aplicada ao Leonardo Boff? 1 ano sabático para estudar e repensar as coisas que ele está falando. Reparem, ele estudou com a ajuda do Bento XVI, com a ajuda do Ratzinger antes. Ele tinha estudado com a ajuda do Ratzinger. Tá? Então, o que acontece? O cara meio que está cuspindo no prato que comeu, entende? E aí ele pega, sai de lá e fica, eu fui julgado na mesma cadeira que Galileu e tal. Ele abandonou a igreja, arrumou uma mulher por aí, largou tudo, entende? E na cabeça de muito católico brasileiro, o Leonardo Boff foi excomungado. Ele não foi excomungado. Ele simplesmente foi embora.
A pena dele foi ficar um ano estudando, entende? Quer dizer, imagina, se você faz um monte de besteira, chegam para você e diz assim, você vai ter um ano sabático. Porra, eu ia agradecer, meu irmão, entendeu? Eu não ia ficar reclamando, eu ia agradecer. Então, muito bem, não estamos malhando, estamos apenas comentando. Porque o Hugo está dizendo aí que estamos malhando. Bem, o fato é o seguinte, é evidente o Ratzinger, na posição que estava, ele ficou no olho do furacão, porque ele foi visto como o cara mau, que maltratou o teólogo brasileiro. Afinal de contas, quem é o teólogo brasileiro? Tem algum teólogo brasileiro importante, bom mesmo? Tem? Bem, certamente tem, né, pessoal? Só que essa galera não aparece. Quem que vai aparecer na mídia? Vai aparecer aquele cara que é o dissidente, vai aparecer o cara que é o chato. Esse é o cara que vai aparecer, entendeu? Então, assim, se o Ratzinger ele ficasse passando a mão na cabeça dessa galera, aí ele seria elogiado. Agora, como ele foi contra, pronto, ferrou, entendeu? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer é que vão dar para ele uma tarefa muito espinhosa, que é a tarefa de ajudar alguns tradicionalistas a não romperem com a igreja. Porque houve um movimento de dissidência muito grave no final dos anos 80, em 88, e havia um bispo francês que estava empenhado realmente em criar um grupo separado. Ele tinha participado do Concílio Vaticano II, ele tinha assinado os documentos do concílio, e no final dos anos 80 ele começou a se contradizer. Ele começou a sentir que o conselho não tinha sido bom e a coisa começou a ficar ruim. Então o Ratzinger ele se encarregou de tentar segurar esse cara, que era o Lefebvre. Ele começou a tentar segurar o Lefebvre. Só que aí teve uma terceira pessoa que entrou na jogada e chegou para o Lefebvre e falou assim, meu irmão, não confia nesses caras do Vaticano, sabe por quê? Porque quando você morrer, tudo que você está fazendo eles vão jogar no lixo. Se você quer se perpetuar, você tem que criar a sua própria igreja, entende? E o cara acreditou nessa. Então, assim, uma das grandes dores do Ratzinger foi não ter conseguido segurar essas pontas. Tá? O fato é que em 1988, o Lefebvre ele rompeu com a igreja e foi uma pena, porque um dos bispos que foi embora com ele é o bispo de Campos, aqui do Rio de Janeiro, aqui, Campos de Goytacazes. Então foi um momento muito duro, de ruptura, de cisma, né? Uma coisa assim que é sempre muito dolorosa. Só que vejam, graças ao esforço do Ratzinger de recuperar esse pessoal, o Ratzinger conseguiu fazer com que Campos voltasse para a igreja. Campos, pelo menos, voltou para a igreja. Só que essa atitude dele de tentar salvar esses caras foi super mal vista. Ah, ele está passando a mão na cabeça dos tradicionalistas, não sei o que lá, que absurdo e tal. Quer dizer, a galera da teologia da libertação queria mais mesmo que os caras fossem pro brejo, entende? Então você tentar salvar aqueles caras é como se você fosse conivente com aqueles caras. Essa era a mentalidade do pessoal. Então reparem, ele teve que enfrentar situações muito difíceis, muito espinhosas, e ele era muito mal interpretado ao levar isso para frente. O fato é que ele vai ter uma grande conquista também nos anos 90, que foi uma coisa assim sem precedentes. Ele conseguiu assinar com os luteranos e com os metodistas um acordo conjunto, segundo o qual católicos, luteranos e metodistas, eles resolvem o motivo da reforma protestante. Esse documento que foi assinado em 99, ele resolve o problema que motivou a reforma protestante, que é o problema da justificação. Então, é impressionante o passo que foi dado do ponto de vista ecumênico, é uma coisa assim também sem precedente, o passo realmente que ele marcou. Agora, qual foi o grande gol mesmo do Ratzinger? O grande gol do Ratzinger foi o Catecismo da Igreja Católica. Isso aí é indubitável, porque o João Paulo II, em atenção à solicitação de vários bispos do mundo, encarregou o Ratzinger e outros personagens para que preparasse o Catecismo da Igreja Católica, que foi publicado em 1992. Então aí foi assim um momento auge realmente, que foi o gol de placa que ele acabou fazendo,
que é um livro maravilhoso e fundamental, né? Então, foi muito criticado também quando foi publicado, porque, obviamente, a galera não gosta de clareza, né? Então, assim, esse foram as grandes conquistas e, assim, os motivos de muitas críticas que ele recebeu, tá? Então, eu diria, muito fogo amigo. Fogo amigo, para não dizer inimigo, mas é amigo porque foi fogo de gente que estava junto e que acabou o atacando. Só que o que aconteceu no final da sua carreira? O fato é que começou a haver oposição muito ferrenha a ele dentro do próprio Vaticano, teve aquela coisa de roubo de documentos e tal, e para nossa surpresa ele renunciou. E ao renunciar foi eleito o Papa Francisco, tá? Muito bem, então entra Papa Francisco, é uma figura muito interessante porque ele se tornou famoso aqui no Brasil, em Aparecida, porque ele foi o relator do documento de Aparecida durante o CELAM de 2007. E, curiosamente, o Bergoglio, ele era muito fechado. Ele não era uma pessoa, a própria irmã dele fala isso, ele era uma pessoa muito introspectiva, ele não era uma pessoa de sorrir. E ela se surpreendeu com a transformação do irmão. Quando ele se torna papa, ele se torna risonho, expansivo e tal, fala com todo mundo. Então foi realmente uma grande surpresa, uma grande alegria, uma coisa que surpreendeu demais. Só que vejam só o que aconteceu. Era a primeira vez em 700 anos que a gente tinha 2 papas. E o Bento XVI, ele tinha escrito uma encíclica que ele não assinou. Então, o Papa Francisco, logo o que ele fez? Ele assinou o texto do Papa Bento sobre a fé. E com isso, o que ocorreu é que o Papa Francisco não teve a oportunidade de explicar qual era o seu próprio pensamento. Geralmente, quando um Papa toma posse, ele escreve uma primeira carta na qual ele fala qual é o seu pensamento. E ele não fez isso. Ele tomou posse. E a sua primeira encíclica era um texto do anterior. Em seguida, ele tinha que consolidar as conclusões de uma reunião que tinha havido em Roma sobre a nova evangelização, o sínodo da nova evangelização, que tinha ocorrido no ano anterior. Então ele falou, quer saber? Eu vou usar a exortação do sínodo como uma forma de eu falar da minha plataforma de governo. Então ele pegou e escreveu a exortação Evangelii Gaudium, na qual ele não apenas comenta as conclusões do sínodo, como também fala do seu próprio, daquilo que para ele era aquilo que a igreja necessitava, tá? E é curioso porque ele vai falar de 4 pilares sobre os quais a igreja precisa se basear. Está lá na Evangelii Gaudium. E é interessante também porque na própria encíclica anterior, a Lumen Fidei, lá, que ele assinou em cima do texto do Ratzinger, ele acrescentou alguns desses pilares lá também. Mas os 4 pilares eles aparecem claramente na exortação Evangelii Gaudium. E o que há de interessante nesses 4 pilares? Tem uma coisa muito curiosa nesses 4 pilares. É que esses 4 pilares, eles surgiram em 20 de dezembro de 1834. Existe uma carta do Juan Manuel de Rosas, que era governador de Buenos Aires. Ele escreve ao governador de La Rioja, Facundo Figueroa. Essa carta do governador de Buenos Aires para o governador de La Rioja é uma carta na qual o governador de Buenos Aires, ele fala, olha, para você fundar o povo deste país, você precisa de 4 pilares. O Papa Francisco, ele toma esses 4 pilares da fundação do povo argentino como os 4 pilares sobre os quais a igreja tem que se construir. Então ele vai dizer, o tempo é mais importante que o espaço. A unidade é mais importante do que a dispersão. A realidade é mais importante do que a ideia. E o todo é mais importante do que a parte. Tá?
E é curioso porque ele vai dizer que esses 4 pilares eles estão no coração da doutrina social da igreja. Isso daí causou um pouco de perplexidade, porque geralmente quando a gente falava de princípios da doutrina social, a gente falava... É Quiroga? Eu acho que deve ser Figueroa Quiroga, Quiroga Figueroa, não é não? Não sei, o Lucas está dizendo que é Quiroga, Facundo Quiroga, tudo bem. O fato é o seguinte, a gente fala de dignidade da pessoa humana, precedência do trabalho sobre o capital, princípio da subsidiariedade, a gente fala disso, ok? Ele veio com uma abordagem completamente diferente, ele veio com uma abordagem de que, olha, existem 4 pilares. E se vocês perceberem, tudo que o Papa Francisco faz é para cumprir esses 4 princípios, tá? A realidade está acima da ideia, o tempo está acima do espaço, ele vai por aí, tá? E isso é interessante porque tem coisas que ele faz que surpreende qualquer lado, o da esquerda, o da direita, o pessoal não esperava que ele reagisse daquela forma, entende? Mas tem uma coisa que é um pouco mais funda que eu queria que vocês percebessem. O objetivo desses governantes argentinos era edificar o povo argentino. E aqui está a palavrinha mágica, o povo. O Concílio Vaticano II insistiu nessa ideia de que os católicos eles compõem o povo de Deus. E a categoria povo não é uma categoria tão desenvolvida assim do ponto de vista teológico, entende? É mais metafórico, uma coisa dessa. Então, esses caras, eles meio que estão tentando cristalizar a categoria de povo como algo que realmente, assim, constrói oficialmente falando, tá? Então, o Papa Francisco, ele traz isso para dentro da sua teologia, tá? Que é a chamada teologia do povo. Então, a gente tem, segundo alguns autores, uma série de linhas dessas teologias mais envolvidas com a questão social, tá? Nós temos as linhas mais radicais, que foram aquelas linhas condenadas naquelas instruções dos anos 80, que é uma tentativa de apresentar um cristianismo revolucionário. A gente lembra daqueles sacerdotes que tinham arma, aquela coisa assim meio doida. Isso daí é completamente errado, né? Não é pela violência que a gente resolve, que a gente implanta o reino de Deus, não é por aí, né? Existe também, a gente poderia dizer, essa teologia da libertação mais pastoral que, digamos, se cristalizou na cabeça de alguns pastores que participaram de alguns eventos, tipo alguns celãs aí que houve, clássicos históricos, onde essas temáticas sociais ficaram mais vivas. A gente também vai encontrar uma teologia da libertação de cunho mais marxista, mais socialista. Existe, digamos assim, um ramo bem light que seria a teologia do povo. A teologia do povo é essa teologia na qual o povo é elevado a uma categoria e essa categoria ela é incorporada no pensamento teológico para ajudar a construir a igreja, tá? Então, naquele espectro que eu falava, né, a teologia da libertação em si mesma ela não foi condenada. O que foi condenado foram os excessos, foram os exageros, essas coisas assim revolucionárias, esse uso de Karl Marx para reinterpretar o cristianismo. Isso é que está errado, tá? Agora, a elevação do conceito de povo, que é um conceito político, que é um conceito social, a uma categoria que possa ser utilizado na teologia, isso daí não está condenado, entende? Então, o Papa Francisco ele foi escolado nisso, tá? A teologia do povo é uma teologia bem argentina mesmo, e é muito interessante porque ela tem um ponto de contato com o Ratzinger, porque uma das ideias é de ser anti-ideológica. Reparem naquilo que ele falou, a realidade vem antes da ideia, ok? Ele é extremamente ortodoxo e se ele percebe que o pessoal está querendo não é resolver o problema, o que o pessoal está querendo é enfiar uma ideia goela abaixo, o Papa Francisco se coloca contra, entende? Então, vamos ser bem claro, eu vou ser bem claro agora, tá bom? Sínodo da Amazônia. O que o pessoal queria com o Sínodo da Amazônia? O pessoal queria que se ordenassem diáconos permanentes como presbíteros. Era isso que o pessoal queria. Vamos ser franco.
Não é outra coisa. Era isso que o pessoal queria. Então, o que acontece? Os alemães já falaram assim, se na Amazônia autorizarem ordenar homens casados, nós vamos querer fazer a mesma coisa na Alemanha. É evidente que o Sínodo da Amazônia deveria se chamar Sínodo da Alemanha, entende? Havia toda uma construção para poder tentar aprovar uma coisa dessa. Então, obviamente, o sínodo veio com a resposta, né? Seria muito conveniente que se ordenassem homens casados, tal, como presbíteros. E olha que coisa, que parece até uma piada, né? Que na Amazônia falta diácono permanente, como é que você vai ordenar esses caras, entende? É uma coisa totalmente absurda. Então, o fato é que o Papa Francisco falou não. Simplesmente falou não. E o que aconteceu quando ele falou não? A galera estribuchou. No blog lá da Unicinos, o pessoal estava falando assim, coitado, porque o Papa, alguém convenceu o Papa do contrário, mas a luta não terminou. Meu irmão, acorda pra vida, entende? Tipo assim, o Papa é autoridade, cara. Entendeu? E ele já falou que não é por aí, ele falou que é um reducionismo. É como se assim, tá faltando Eucaristia, logo ordena homens casados. Isso não é solução em lugar nenhum, entende? E a gente vê que a coisa é feia, porque não era só isso que eles propuseram a ordenação de mulheres e tudo. E olha, o Papa Francisco já tinha dito, o celibato é um dom para a igreja, não dá para ordenar mulheres, porque afinal de contas, o sinal sacramental, a masculinidade do sacerdote faz parte, né, do sinal sacramental. Se fosse uma sacerdotisa, seria uma relação lesbiana, porque o sacerdote representa, ele atua na pessoa, na pessoa de Cristo, Cristo cabeça. Então, se fosse uma mulher, seria uma relação lesbiana, porque Cristo é o esposo da igreja, entende? Então, assim, o sinal sacramental é corrompido por uma ordenação de mulheres. E aí o pessoal fala, não, mas é para ordenar diaconisa. Cara, não faz sentido nenhum isso, porque o diácono, ele participa do sacerdócio através da diaconia. Ele pode subir ao presbiterado. Agora, uma mulher diaconisa nunca poderia virar sacerdotisa, então não adianta, isso daí é uma viagem na maionese completa, entende? Então, assim, o Papa, ele não é... Só que aí que está o ponto, e é isso que deixa, às vezes, a galera tradicionalista um pouco irritada, é que ele ouve todo mundo. Ele sabia que a galera tinha isso entalado, e ele deixou a galera falar, entende? Porque ele quer que todo mundo participe, o todo é mais importante do que a parte. Então, se tem uma parte da igreja que não está legal, vamos deixar essa galera falar, vamos discutir, vamos conversar. Ele aposta no diálogo, e aí que está outro ponto de contato com o Bento XVI. O Bento XVI, ele sempre falou muito do diálogo, entende? Jesus Cristo é o Logos, é o Verbo, é aquele que está em diálogo com o Pai. O Evangelho de João começa assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava voltado para Deus. É assim que está no original, tá? Enarquei ho Logos, kai ho Logos em prostonteon. O Logos está voltado para o Pai, porque o que está rolando ali é um diálogo. Então, o Bento XVI, ele sempre explorou muito essa ideia, tá? Essa ideia de que esse diálogo que é constitutivo da própria Trindade, é o que deve constituir a nossa vida. Nós, enquanto pessoas, precisamos nos relacionar, tá? Então, essa coisa do diálogo, uma igreja que dialoga, é um ponto de contato muito grande dos dois. E tem um outro ponto também, e aí que há um curto-circuito dos dois, né? Soltei um gregozinho de leve aqui, né? Que é o seguinte, o Ratzinger uma vez, o Bento XVI uma vez, ele falou assim, que achava que na igreja deveria haver espaços de diálogo com quem não é católico, entende? Então ele falava que assim como no Templo de Jerusalém havia aquele pátio onde os gentios podiam entrar, o pátio dos gentios, onde os tementes a Deus, embora não fossem judeus, pudessem prestar culto a Deus, que a igreja também precisa de um pátio dos gentios, onde as pessoas que não são católicas se sintam à vontade. Entendeu? E aí que está o negócio. Quando o Papa Bento falava de nova evangelização, ele tentava insistir com a gente de que os católicos fossem ao encontro das pessoas que não pensam como nós,
e conseguíssemos repropor o cristianismo, porque elas pensam que sabem o que é o cristianismo, não sabem. Então esse esforço de você dialogar com eles é algo muito próprio do Bento XVI. Só que qual era a crítica que o Bento XVI recebia? É que ele sabia fazer isso com quem era de fora e não fazia isso com quem era de dentro. E o Papa Francisco seria o revés. O Papa Francisco é ótimo para fazer a nova evangelização com os de dentro, porque está cheio de católico à deriva que ele consegue atrair de volta. Mas será que ele é bom com os de fora? Olha, eu acho que tanto uma crítica quanto a outra não são legais, tá? Porque a tal história, os de dentro também precisam da inteligência do Bento XVI, entendeu? E, bem ou mal, essa galera que está à deriva não é só uma questão de simpatia. Ah, eu gosto do Papa Francisco. Só gostar dele não vai fazer a diferença. Enquanto essas pessoas não se confessarem, enquanto essas pessoas não voltarem a ter uma vida sacramental, também não vai adiantar nada. E quem fez essa crítica de fora a dentro tal, foi o Clodovis Boff. O Clodovis Boff é irmão do Leonardo Boff. Na verdade, o nome do Leonardo não é Leonardo, é Gervásio. Então, o Clodovis é um bom religioso, ele foi muito envolvido com a teologia da libertação, mas é um homem assim brilhante. Ele tem um livro espetacular que eu recomendo muito, que chama O Sentido. É uma trilogia, é uma espécie de testamento intelectual dele. Ele já publicou os 2 primeiros volumes, tá? Vende na Paulus. E o Clodovis, ele é professor de Mariologia, ele tem livros também muito bons de Mariologia. E o Clodovis, ele que falava isso, que o Bento XVI trabalhava muito para fora e o Papa Francisco vem trabalhar mais para dentro. Só que eu sei que tem católico que se ressente com algumas coisas do Papa Francisco, porque, por exemplo, o Papa Francisco, ele estende muita mão para os islâmicos, ele estende muita mão para o pessoal que está meio fora. É Genésio, né? Obrigado, Padre Jorjão, eu falei Gervásio, é Genésio. Então, quer dizer, ele estende muito a mão para quem está para o lado de fora, e tem católico que reclama às vezes, que queria ser um pouco mais acolhido. Então, assim, eu acho que tudo isso é muita questão assim de impressão, não é muito por aí. Porque cá entre nós, nova evangelização não é uma coisa fácil, não é mesmo. Na verdade, eu acho que a gente não sabe fazer nova evangelização, tá? Nova evangelização é você ensinar o evangelho a quem pensa que sabe o que é o evangelho. Como é que faz isso? Não tem a mínima ideia. O negócio é rezar pra caramba, entendeu? E tentar. A gente não tem uma fórmula para isso. Não existe um ritual da nova evangelização. O que existe é uma missa pela evangelização. Isso aí foi criado. Quer dizer, reza, meu filho, reza, porque é a única solução para esse tipo de problema. Então, Bento XVI fazia isso intelectualmente. O Papa Francisco faz isso com o coração. E é engraçado, na maior parte das vezes as pessoas lembram da gente não pelo que a gente falou, e sim pelo que a gente as fez sentir. Então, talvez o que ocorra é que o Papa Francisco, ele faz a gente sentir aquilo que talvez o Bento XVI não conseguisse, entendeu? Ele está surfando numa onda que é a onda de João Paulo II e Bento XVI, de algum modo. São anos daqueles 2 papas que eram carne e unha e agora está ele aí, né? Então, assim, essa coisa de comparar os dois em relação a estilo é extremamente perigoso, eu diria, tá? Aquilo que serve para um não vai servir para o outro e vice-versa. Então, é bem complicado. Bem, para finalizar, pessoal, vou finalizar com o seguinte. Tinha muito mais coisa para falar, mas o negócio eu acho que é finalizar. O Papa Bento, quando ele era o decano lá dos cardeais, antes do conclave, ele falou da ditadura do relativismo, e foi um tema ao qual ele voltou algumas vezes, a ditadura do relativismo. O Papa Francisco, ele não tem falado disso, mas ele fala de uma coisa que é bem parecida. Ele fala dos 2 grandes perigos que nós temos hoje, que é o neopelagianismo e o neognosticismo, tá? Inclusive, a Congregação pela Doutrina da Fé tem um documento sobre isso, e o próprio Papa escreveu uma carta sobre isso. O que seria o neopelagianismo? É você alcançar a salvação, alcançar a santidade pelas próprias forças, com a própria energia. E o que seria o neognosticismo? É um subjetivismo que acha que a salvação está atrelada à sua cabeça, digamos assim. Olha,
embora ninguém tenha feito essa ponte, eu vejo uma certa semelhança entre as duas formas de abordar. A ditadura do relativismo tem muito a ver com esse individualismo, tem muito a ver com esse perfeccionismo, sabe? Porque no fundo é isso. Por que é uma ditadura do relativismo? Porque cada um faz do seu próprio jeito. Tá? É esse o problema. Então, o Papa Francisco está muito preocupado em que as pessoas não lutem sozinhas, que as pessoas não vivam o cristianismo da sua própria cabeça. É necessária a heteronomia. Heteronomia, não a autonomia. Você tem um chão no qual andar, ok? Evocando um pouco a forma como Bento XVI explica a fé. A fé em hebraico vem de um verbo em hebraico que significa fincar no solo, num lugar elevado, fincar, você se colocar de pé. Maria estava junto à cruz de pé, stabat mater dolorosa, esse estar de pé, este postar-se no topo de uma colina da qual você descortina o horizonte. Isso é a fé, entende? A fé precisa desse chão. Nós não damos o chão para nós mesmos. Então, essa autorreferencialidade, essa coisa subjetiva, esse gnosticismo, esse pelagianismo que o Papa Francisco está criticando, é isso que conduz à ditadura do relativismo, entende? Por que é o relativismo? Porque cada um pensa do seu próprio jeito. A gente precisa dessa heteronomia, a gente precisa dessa mãe igreja que nos dá esse chão no qual a gente vai ficar de pé. Tá? Então eu vejo uma grande semelhança. São formas diferentes de falar do mesmo problema. Tá? Me parece que eles têm mais pontos em contato, mais pontos em comum do que de desacordo. Tá? Mas é que ele não sei lá, ele não valoriza tanto as vestes. Cara, isso é estilo pessoal. Isso não é motivo de ficar brigando, entendeu? Eu acho que não é muito por aí. Eles têm muito mais coisas em contato, em comum, do que de divergência, tá? O negócio é rezar muito pelo Papa, rezar muito pelos seus colaboradores e bola para frente, toca o barco, entende? Não tem que ficar criticando nada disso. Sem dúvida alguma tem muita perrengue para resolver, muito problema. Olha, o que houve de contribuição? Como eu falei, a grande contribuição do Bento XVI foi o catecismo, a resolução do rolo lá com os luteranos. Ele também fez uma coisa bem legal, que é uma porta de entrada para os anglicanos, e várias outras coisas legais que o Bento XVI realmente deixou de legado. O Papa Francisco está deixando de legado para a gente, por exemplo, a questão da pena de morte, porque ele falou, olha, cara, católico não pode defender pena de morte. Então ele botou isso aí como uma espécie de regra para nós. Eu acho que isso aí vai ficar de legado. Também ficou de legado esses 4 princípios que ele propõe, que são os 4 princípios que constituem um povo, entendeu? Bem, é isso aí, né? Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo. Cada papo teve seu estilo, exatamente. Ah, é? Não sabia disso, não. Um papa que só usava paramentos verdes, isso é legal. Olha aí o Lucas reclamando que o papa é argentino. O Lucas está sempre zoando, cara. Eu não vou nem responder o Lucas. Beleza. Bem, eu não vou nem ler isso tudo, né, pessoal? Porque eu não tenho secretário aqui para ler tanta gente. O Padre Jorjão também está explicando aqui, né, que as diaconisas, elas ajudavam as mulheres catecúmenas na hora do batismo, exatamente. Quer dizer, elas não estavam servindo à mesa, elas estavam servindo ao batistério. A diaconia, o diácono, essa participação no sacerdócio de Cristo no grau do diaconato, isso daí é para servir à mesa, então no caso é só para homens, né? É por aí mesmo. Então beleza, galera, vamos ter que ir embora, já deu o horário aqui e peço desculpas aí se me exaltei, e vamos lá, né? Bola pra frente. Essa semana vai ter mais 2 lives com 2 grandes amigos, um dos quais está aqui, que é o Christian Ziegler, grande arquiteto de São Paulo. A gente vai falar da arquitetura das igrejas do século XXI, que ele é um estudioso disso, top de linha. E a outra... vamos retroagir no tempo aí uns 250, 300 anos, uma live com o Daniel Forran falando sobre o barroco, o rococó, que ele é um especialista em história da arte. Então, vamos do século XVIII ao século XXI em 2 lives, quarta e quinta, tá? E aí na semana que vem, se for o caso, a gente faz essa outra live aí sobre o purgatório e tal.
porque eu tô devendo uma live sobre as Irmandades Negras e o enterramento dos escravos, essa coisa toda, mas o meu colega de live, ele teve um problema lá de saúde da mãe dele, que teve um acidente, então infelizmente tivemos que adiar, tá? Então o assunto do purgatório acabou ficando no limbo, tá? Então vamos tentar recuperar isso aí. Galera, muito obrigado por todo mundo ter vindo aí. Eu vou salvar esse troço, se não der problema, e jogar no YouTube, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente vai se vendo. Um beijão a todos. Tchau, tchau.